Vamos entender hoje dois princípios importantes da interpretação constitucional, a máxima efetividade e a força normativa da Constituição. Começando pelo princípio da máxima efetividade. Esse princípio orienta o intérprete a atribuir à norma constitucional o sentido que lhe permita produzir a maior efetividade social possível. Repara que a ideia central é essa: a Constituição não deve ser interpretada de maneira a esvaziar seus comandos. E a lógica funciona assim: entre duas interpretações possíveis, você sempre prefere aquela que dê maior eficácia à norma constitucional. Outros nomes para o princípio da máxima efetividade: princípio da eficiência, princípio da interpretação efetiva. Agora vamos ver onde esse princípio é mais aplicado. Embora possa ser usado em relação a diferentes normas constitucionais, o princípio da máxima efetividade tem grande relevância na interpretação dos direitos fundamentais. A finalidade aqui é evitar interpretações que reduzam indevidamente a concretização desses direitos. Em termos de prova, guarde essa equação: máxima efetividade é extrair da norma o máximo de sua potencialidade. O que a máxima efetividade não autoriza: ignorar o texto constitucional, criar competência inexistente, afastar outros direitos constitucionais, modificar livremente a Constituição. Ou seja, o intérprete deve buscar a máxima eficácia, mas sempre dentro dos limites constitucionais. Agora vamos para o segundo princípio, a força normativa da Constituição. A Constituição não é apenas um documento político ou uma coleção de promessas. Ela possui força jurídica própria. Reconhecer a força normativa significa compreender a Constituição como verdadeira norma jurídica fundamental, capaz de vincular o Estado e os particulares dentro de seu campo de incidência. Então fica essa equação: Constituição é norma jurídica, não é mera declaração política. E como isso se conecta com a interpretação? O princípio da força normativa orienta o intérprete a buscar soluções que preservem e fortaleçam a eficácia concreta da Constituição. Isso quer dizer que a Constituição deve ser interpretada de forma que suas normas tenham capacidade real de disciplinar a vida jurídica. Essa ideia está fortemente associada à concepção de que a Constituição possui força própria para influenciar a realidade. Máxima efetividade x força normativa. Aspecto: máxima efetividade, força normativa. Busca: maior eficácia possível da norma, afirma a Constituição como verdadeira norma jurídica. Postura: escolha interpretativa mais efetiva, rejeita a visão meramente política ou programática. Aplicação: muito usada em direitos fundamentais, aplica-se à Constituição como ordem normativa. Foco: grau de concretização, força jurídica da Constituição. Pontos que caem em prova. Máxima efetividade não significa que um direito constitucional seja absoluto. A interpretação mais efetiva deve respeitar os demais valores constitucionais. A força normativa significa que a Constituição possui caráter jurídico vinculante. É incorreto afirmar que a Constituição possui natureza apenas programática ou política. Erros clássicos em prova. Dizer que o princípio da máxima efetividade determina que se atribua à norma constitucional a interpretação que produza menor interferência social. Errado, busca-se justamente maior efetividade social. Dizer que o reconhecimento da força normativa da Constituição significa admitir que suas normas possuem caráter predominantemente político, sem força jurídica direta. Errado, é exatamente o oposto disso. Dizer que a máxima efetividade possui especial importância na interpretação dos direitos fundamentais. Verdadeiro. Resumo em 30 segundos. Máxima efetividade significa maior eficácia possível. Máxima efetividade significa extrair o máximo da norma. Máxima efetividade tem forte aplicação em direitos fundamentais. Força normativa: Constituição é igual a norma jurídica. Força normativa não é mera promessa política. Força normativa possui capacidade real de vincular e produzir efeitos. Para não confundir, fica essa regra: máxima efetividade pergunta quanto a norma pode produzir. Força normativa afirma que a Constituição tem força jurídica. Agora um complemento para quem estuda para a prova SEBRASP. Primeira afirmação: o princípio da máxima efetividade recomenda que se atribua às normas constitucionais interpretação capaz de produzir a maior eficácia possível. Essa está certa. Segunda afirmação: a força normativa da Constituição pressupõe reconhecer caráter meramente programático às normas constitucionais. Essa está errada. Ela inverte completamente o conceito. E para fechar, a regra de revisão que fica na cabeça: máxima efetividade é fazer a norma render o máximo. Força normativa é: Constituição é direito, não é apenas política.